Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos, Pai, por essa grandiosa oportunidade. Usa o teu filho de uma maneira assim sobrenatural, Pai. Oramos certo da vitória, sabendo que o Senhor na vida do teu servo, teu filho diácono José Carlos, sê com ele mais uma vez. Nos abençoe, Senhor, através da vida desse homem de Deus. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, família. Ih, foi fraco. A paz do Senhor Jesus, família. Glória a Deus, amém. Estava com saudade de vocês também. Hoje eu estou aí com a minha esposa, minha filhinha. Meu filho esteve aqui ontem. Fiquei muito feliz por ele estar aqui ontem. E estamos aqui nessa missão hoje. Estou aqui me preparando. Vocês já vão abrir na Bíblia de vocês, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 36. Mateus 10, 36. O tema de hoje é pecados na família. Fala para o irmão que está do teu lado aí, ó. A chapa vai esquentar. Por que vai esquentar a chapa? Aqui tem situações, eu escrevi aqui, tem situações que acontecem dentro da nossa casa que acaba se tornando costumeira, acaba se moldando a forma de nós vivermos. E sem perceber, estamos cometendo erros que vão trazer sérias consequências. Não só para minha casa, mas para aqueles que me assistem também. Então está ali. E diz a palavra de Deus: os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Você se ligou no que a palavra está dizendo? Os piores inimigos de um homem estarão justamente dentro da sua própria casa. Agora coloca para mim, por favor, Miqueias, capítulo 7, o versículo 6. Segura aí na cadeira. Vocês estão de pé, não segura na cadeira, mas segura no irmão que está do lado aí. Segura que essa aí é forte. Segura. Miqueias 7, 6. Olha lá. Pois o filho despreza o pai, a filha provoca a mãe, a nora amaldiçoa a sogra. Sim, os inimigos do homem se encontram em sua própria. Pode tomar assento, por favor, glorificando o nome do Senhor. O que acontece, irmãos? Pecados na família. Acabei de dizer que tem coisas que acontecem tão assim, sutilmente na nossa vida, no nosso dia a dia, que acaba virando rotineiro, acaba virando costume, e nós não percebemos que estamos cometendo erros seríssimos. Que estamos cometendo situações aonde vamos desagradar o Deus da nossa vida, que habita não só no nosso coração, mas também habita dentro da nossa. E vocês hoje estão muito fracos. O Deus que nos salvou, que nos livrou, que nos guarda, Ele habita dentro de nós, mas também habita dentro da nossa. Agora melhorou. Porque a presença de Deus na nossa vida e na nossa casa, ela precisa ser fundamental. Porque o Espírito Santo vai estar sempre nos direcionando aquilo que devemos ou não fazer. Estamos, amados irmãos, estamos numa via, trilhando numa via,
essa via chamada de estrada do processo para o amadurecimento. Todos nós que fomos chamados por Cristo, lavado e remido pelo seu sangue, estamos trilhando numa via chamada estrada do processo para o amadurecimento. Estamos em constante aprendizado, estamos sempre aprendendo, com menor, com maior, no nosso dia a dia. Marido aprende com a esposa aprende com o marido, pai aprende com o filho aprende com o pai, filho aprende com mãe aprende com o filho. Precisamos ter uma rotina assim, uma rotina de constante busca ao Deus Todo-Poderoso, para que possamos entender a sutileza dos pecados que entram dentro da nossa casa, os pecados que talvez nós mesmos, eu como chefe da minha família, levo para dentro da minha casa, ou permito entrar na minha casa. Porque a palavra ali está dizendo que o filho despreza o pai. Ali, Miqueias, quando está falando ali, está profetizando a respeito de um juízo sobre Israel. Ele não está falando para o povo ímpio, ele está falando para o povo de Deus, um povo escolhido. E hoje, se você está aqui, Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque algo na sua vida, ou na sua casa, na sua família, precisa ser consertado, precisa ser reparado, precisa ser alinhado. Precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Precisamos estar alinhados com as coisas dos céus. Os pecados entram sorrateiramente, sem fazer barulho, sem fazer alarde, sem fazer bagunça. Ele não quer ser percebido. E aí, ele vai tomando forma, vai crescendo, aumentando, tirando você, tirando sua esposa, tirando seu esposo, tirando seus filhos da direção que Deus quer. Não podemos perder a vigilância, irmãos. O tempo está se esgotando. Não podemos perder o foco. Nessa estrada que nós estamos trilhando, do amadurecimento, chamada estrada do processo para o amadurecimento, nós precisamos ter conosco, nessa caminhada, nessa jornada, 3 elementos fundamentais. Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, mas isso veio na minha mente quando eu estava preparando essa mensagem. Precisamos trilhar essa estrada do processo para o amadurecimento, carregando 3 elementos fundamentais para as nossas vidas. Número 1, total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Total é total. Depender única e exclusivamente de Deus. Segundo elemento que temos que levar nessa caminhada: manter sempre o foco. Não perder o foco do nosso propósito, do propósito que Deus tem para a nossa família. Você sabe qual é o propósito que Deus tem para a tua família, para a tua vida? Você sabe? Não sabe não? Joelho no chão e oração, você vai saber qual é o propósito de Deus para a tua família, naquele lugar onde você mora. E o terceiro elemento, nós temos que ter a certeza absoluta de que Deus nunca perde o controle de nada.
Absolutamente nada. E às vezes nós nos esquecemos disso e queremos tomar as rédeas, queremos tomar a frente. Eu estou falando de mim mesmo, que às vezes eu me sinto o imperador dentro da minha casa, querendo tomar a frente de tudo, mas não é assim. Não pode ser assim. Eu tenho uma companheira, eu tenho uma ajudadora, ela é minha auxiliadora, eu preciso dar ouvidos a ela, eu preciso entender o que ela quer. Porque a palavra de Deus, ela me ordena que eu ame minha esposa assim como Jesus amou a igreja. Precisamos parar de nos envolver de tal maneira com coisas de fora, ou seja, de fora do reino. Nos envolver com coisas de fora que vão nos contaminar. Ei, o crente foi levantado para contagiar vidas, para influenciar vidas. Não ser influenciado ou contaminado por coisa alguma. O pecado é um vírus que provoca a morte. Primeiro ele te adoece, te põe de cama, te tira de combate e depois te mata. Porque a própria palavra diz que o salário do pecado é... Então o pecado é um vírus mortal. Ele acaba com as vidas, ele elimina as vidas. Porém eu tenho uma notícia boa para nós. Existe um antídoto, e esse antídoto é o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, que lavou a minha vida, a tua vida e a da nossa família. Existe um antídoto, então nós precisamos estar ligados em Deus, para que esses pecados não comecem a tomar forma na nossa casa, na nossa vida. Porque quando nós cometemos pecado, tem horas que dói na mesma hora. É como se você tivesse dado uma topada no meio fio, ou batido com a canela na quina de uma mesa. Como dói, às vezes dói, mas tem horas que é como aquele cortezinho que acontece, por exemplo, quando a gente está quebrando azulejo de parede. Aí aqueles azulejinhos antigos, eles dão uns cortezinhos que a gente nem sente. Quando a gente vê, a gente está todo ensanguentado. Quem trabalha com obra aí sabe. Tem pecado que não dói. Deixa eu contar um segredo para vocês. Tem pecado que é até gostoso. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Porém, o sangue que eu falei que é o antídoto, o sangue de Cristo que é o antídoto para nos livrar do pecado, da morte do pecado, esse sangue, ele nos purifica de todo pecado. Ei, mas peraí, não se anime ainda não. Ele só te livra do pecado, mas as consequências do pecado vão continuar na sua vida e na minha vida. A consequência fica. Existia uma mãe que tinha um filho com uma hiperatividade assim bem acentuada. E essa criança era muito levada, era difícil de ser dominada, de ser controlada. E a mãe toda hora chamava a atenção dele e tentava de tudo para tentar disciplinar aquela criança, mas aquela criança era muito desobediente, muito levada. E aí aquela mãe começou a pensar, com certeza aquilo foi direção de Deus. A mãe entendeu que ela podia trabalhar na vida daquele garoto de uma forma diferente. E aquela mãe ficou reparando, admirando aquele garoto, entendendo o que ele tinha assim de mais legal, assim, um adjetivo para ele. E percebeu que, não sei se eu posso chamar de adjetivo, aquele garoto, ele era narcisista. Ou seja, ele se admirava, ele se auto-admirava, ele gostava dele, da aparência dele. E a mãe então mandou fazer um quadro bem gigantesco com a foto daquele garoto e pendurou, apesar do garoto ter teimado com ela, brigado com ela, feito um montão de coisa, aborrecido ela, mas ela deu um presente, botou aquele quadro gigantesco na parede do quarto daquele menino. E ela percebeu que aquele menino ficava por horas ali admirando aquele quadro, ali quase o adorando.
adorando aquele quadro lindo, porque ele era narcisista, ele gostava de ver a sua própria aparência. E aí a mãe dele falou o seguinte: olha, cada erro que você cometer comigo, cada teimosia que você fizer comigo, cada desobediência que você fizer comigo, eu vou pregar uma taxinha no seu quadro. E ele não falou nada. E aí desobedeceu a primeira, mãe, pum, uma taxinha. Outra taxinha, outra taxinha, outra taxinha. Passado algum tempo, quando o garoto entrou no quarto, viu que não dava mais para ver o seu rosto na foto de tanta taxinha que tinha naquele quadro. O quadro estava todo tomado. E aí o garoto parou, olhou, refletiu, caiu em si, como filho pródigo, caiu em si. É o que nós temos que fazer dentro do nosso lar, cair em si, em determinadas coisas. Pensa aí direitinho, aquilo que você precisa cair em si. Aquilo que Deus está falando contigo agora, que você precisa cair em si. Cair em si é refletir e assumir os próprios erros. E aquele garoto caiu em si e entendeu que estava vacilando muito com a mãe dele. Foi até a mãe com prantos e falou: mãe, me perdoa, eu não vou mais desobedecer a senhora, eu não vou mais cometer erros com a senhora. E a mãe imediatamente: eu te perdoo, meu filho. Não só te perdoo, mas também vou tirar todas as taxinhas do seu quadro. E o garoto ficou feliz com aquilo. E a mãe tirou todas as taxinhas, umas centenas de taxinhas ela tirou. Quando acabou de tirar, o garoto percebeu que o quadro ficou cheio de furinhos. E a mãe dele falou: sabe o que é isso? A consequência dos teus erros. Como é que está o seu quadro? Como é que está o nosso quadro? A consequência é para qualquer um. Davi sofreu consequência dos seus pecados, dos seus erros. Sansão sofreu consequência dos pecados, dos seus erros. Adão e Eva sofreram consequência dos seus erros. Eu e você estamos sofrendo consequências de alguns erros que cometemos. Perdoados, sim, mas a consequência continua. Você foi perdoado a ponto de o teu pecado ter sido lançado no mar do esquecimento. Porém, o furo das taxinhas tem que ficar para você lembrar que você pecou. Deus esquece, mas você não pode esquecer dos teus erros. Vemos dentro de casa situações acontecendo que muitas das vezes nos tira do sério e às vezes a gente não dá a mínima. O pastor João tem falado muito isso aqui a respeito do normal, o que é normal e o que é comum. O que é normal, o que é comum. Obediência é normal ou é comum? Obediência é normal. Agora, a desobediência, que é comum. É comum hoje, em vários lares, ver crianças desobedientes, batendo o pé, né? Chacoalhando, brigando com o pai, brigando com a mãe, dando tapa, que quero isso, quero aquilo. É comum você ver isso agora, todo dia, nas ruas, nos ônibus, nas praças. Você vê isso. Normal é uma criança, uma menina, criança brincar de boneca e um menino brincar de carrinho. Comum é ver uma criança de 2, 3 anos já com o celular na mão, com tablet ou coisa desse tipo. Tendo contato com pessoas que a gente não sabe nem quem é, que a gente nunca viu. Há pouco tempo foi preso um cara aí, um influenciador aí de internet aí, porque estava induzindo as crianças ao homossexualismo através da internet. Pai e mãe dando um celular para uma criança de 2 anos. Não tenho nada contra, irmãos, mas não podemos pular etapa. A criança tem que brincar com brinquedos infantis.
Existem brinquedos que tem ali a faixa etária para aqueles brinquedos para as crianças. Hoje em dia os brinquedos para as crianças têm sido o aparelho celular, aonde é uma janela escancarada, que o diabo entra a hora que ele bem entende e sai a hora que ele bem quer. Situações que acontecem dessa forma não podem acontecer mais no nosso lar, irmãos. Não podem acontecer. É normal falar a verdade, mas tem sido comum a gente ouvir mentiras. Ei, dentro de casa de crente, hein? Dentro de casa de crente. Não existe pecadinho ou pecadão. Ah, é só uma brincadeirinha. Eu falei de brincadeira. Mentiu, gente. Vamos nos alinhar à palavra de Deus. Jesus está voltando, irmãos. Vamos organizar, vamos arrumar a nossa casa, para que Deus possa restaurar a nossa vida. É normal o pai e a mãe liderar uma casa. Isso é normal, não é? Principalmente o pai. Mas a mãe, a esposa é a ajudadora, é a adjuntora, é aquela, a secretária direta ali, que dá sempre, é sempre aquele bração. Minha esposa tem sido um braço forte para mim. Essa semana ela ficou adoecida, eu fico com meu coração apertado. É uma mulher, apesar de ser magrinha, pequenininha, mas é bastante agitada, gosta de fazer as coisas, está sempre contente, indo na rua, voltando, fazendo as coisas, tudo não para, ela não para, parece uma formiguinha. Ela me ajuda. É normal, não é? O marido e a mulher, o pai e a mãe liderarem a casa. Comum tem sido pai e mãe autoritários, impondo situações que eles mesmos não suportariam carregar nos seus ombros. Ei, estou falando para cristão. Dentro de casa de crente tem acontecido isso. Não podemos ser autoritários dentro da nossa casa. Temos que ser uma liderança forte. Uma liderança forte. Temos que suportar, mas não tolerar determinado tipo de coisa. Estava conversando agora com o Jorgeão ali, a gente estava falando sobre um assunto. Suportar sim, tolerar não. Tem pai e tem mãe que está tolerando certas coisas de filhos que não pode. Meu filho chegou há um tempo atrás com a namorada lá em casa e foi para o quarto. Ela vai dormir aqui? Vai. Você lá na sala e ela aqui no teu quarto, na tua cama, ou vice-versa. Você dorme lá e ela aqui. Eu tenho que tratar essa menina como se fosse minha filha. Ah, mas ela já não é mais, não interessa. Está debaixo do meu teto. E a mãe também é um pulso forte em relação a isso, até mais do que eu. Então, tem que andar no trilho. Ah, mas eu já sou um homem, então tem atitude de homem. Tenha atitude de homem. Homem tem compromisso, responsabilidade, respeito, amor, carinho, afeto. Vamos seguir que o tempo não para. O tempo não para, meu Deus, ainda tem tanta coisa aqui para dizer. Aí eu falei agora há pouco. Eu já estava pulando aqui, mas não posso deixar de pular isso aqui, que é muito importante para nós, para mim, para você. Eu tenho vigiado bastante em relação a isso. Eu entendo que o celular é um aparelho que veio para facilitar a nossa vida, a tecnologia. A gente tem que avançar, verdadeiramente tem que avançar, não tem jeito. Mas depende da forma que você usa.
Uma faca pode ser útil para limpar um peixe, limpar uma carne, preparar um churrasco, mas também, se for usada de uma forma errada, ela pode até matar. Assim o celular. Não quero falar só do celular, televisão também. Dentro da casa de cristão. Irmãos, se vocês ainda assistem novela, especialmente dessa emissora, que eu não sei dentro, se são coisas que nós não praticamos. Olha só, por exemplo, o que acontece? Eu na minha casa, minha esposa está aí de prova, desde 2005 nós paramos de assistir toda e qualquer novela da Rede Globo. A gente ainda consegue assistir, quando assiste, algumas novelas do SBT, que a minha filha gosta muito, que é especial. Tayara tem 30 anos, mas é como se fosse um bebezão de 1 aninho de idade. Ela gosta de assistir aquela novela de criança, Chiquitita, Carrossel, essas coisinhas assim. Lá em casa só entra isso. Desenho animado, essas coisas. Gosto de assistir um futebol, gosto de assistir um outro tipo de esporte, corrida. Gosto. Às vezes um filme, mas tem filmes que às vezes é tão pesado, com tanto tiro, tanta morte, que eu acabo até tirando, mas assisto. Tenho até que vigiar em relação a isso. Se eu não mato, por que eu tenho que ficar assistindo quem mata? Eu sei que ali é uma encenação, mas tirando vidas. Então, o que acontece? O que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, o pecado na família, que é o tema dessa mensagem. A televisão é uma janela super escancarada para entrar dentro da nossa casa. Homossexualismo, adultério, mentira, intriga, roubo, furto, morte, tramas malignas para matar, para separar marido de mulher. Tudo isso acontece nessas coisas chamadas novela. E a gente às vezes permite entrar dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. É comum família se reunir na sala para assistir esse tipo de coisa. Pai se levantando contra filho, filho contra pai. É morte, é intriga, é mentira, é isso e aquilo. Planejamento para morte, para um montão de coisa, destruir o império da pessoa. Se a gente não pratica esse tipo de coisa, por que a gente permite que isso entre na nossa casa? É normal não, é comum nós vermos isso dentro da casa de cristão. Isso é comum. Mas nós temos que viver na normalidade. O que é normal dentro da casa de um crente? É nós adorarmos a Deus, um culto doméstico, é nós estarmos louvando a Deus, cantando louvor, é nós estarmos ministrando a palavra, é orar os nossos filhos, como eu faço todos os dias. Eu levanto, ainda 4:pouca da manhã, eu vou na casa, eu faço a minha oração primeiro, é eu com Deus, depois eu levanto, eu vou orando todo mundo, eu oro minha esposa, eu oro os meus filhos, depois me oro também. Precisamos estar vigilantes no que Deus está falando conosco nessa semana de glória, gente. Precisamos estar atentos e pôr em prática a palavra de Deus. E pôr em prática, porque nós não perdemos nada. Porque muitas das vezes a gente deixa isso tudo acontecer, a gente está fortalecendo a iniquidade do nosso coração. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Coloca para mim Salmos 66, versículo 18, por favor. Salmos 66, verso 18. Não, Salmo 66, 66, verso 18.
Se eu tivesse contemplado o pecado no meu coração, Deus nunca teria me ouvido. Tem uma outra versão, não sei se vocês têm essa aí. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Quando colocamos coisas desse tipo dentro da nossa casa, não sou eu que estou dizendo, não é a palavra de Deus que está dizendo. Você está deixando entrar coisa pelo celular, pela televisão, que você está fortalecendo o teu coração de iniquidade. Aí você vai atender a iniquidade do teu coração, a maldade do teu coração, o pecado do teu coração. Fazendo isso, Deus não te ouve quando você se ajoelha para clamar a Ele. As tuas orações são interrompidas. Por que eu oro, nada muda? Porque você está permitindo o teu coração ficar cheio de entulhos. É do coração que procede a saída da vida, meus irmãos. É do coração. É do coração. Teu coração tem que estar limpo, tem que estar puro. Você precisa ser restaurado. Nós precisamos ser restaurados. Precisamos ser restaurados. Ontem, amanhã, não, é hoje. Existem situações, olha só que eu vou falar. Marta encontra com Jesus, Jesus chegando, Lázaro já estava morto e enterrado. Aí Marta fala assim: ei, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Marta está jogando Jesus lá atrás, no passado. Mas ele é o dono do tempo, né? Jogando lá atrás no passado. Aí Jesus: calma, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela: eu sei, na ressurreição dos mortos nos últimos dias. Joga Jesus lá na frente, no futuro. Mas Jesus fala: não, ainda hoje. Hoje ele ressuscitará. Mas irmão, o que isso tem a ver com a mensagem que tu está pregando agora? Eu quero dizer que muitas das vezes nós aqui, ouvindo a palavra de Deus, lançamos nossas expectativas, ou melhor, buscamos lá no passado algumas coisas que aconteceram, né? Rejeição de pai, de mãe, brigas, aquelas coisas todas. A gente vai lá no passado e também coloca algumas expectativas para o futuro nas mãos do Senhor, em oração, em silêncio. Coloca as nossas expectativas no futuro nas mãos do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que Deus tem mudança para você hoje, é ainda hoje, não é ontem nem amanhã, é hoje. Ele quer essa mudança hoje. Não é à toa que você está aqui nessa semana de glória. Tivemos 12 horas de oração no sábado, tivemos o culto no domingo, tivemos o culto na segunda-feira, na terça, hoje, vamos ter amanhã, depois até domingo. Deus está falando conosco. E quando Deus reúne o povo e começa a falar, é porque Ele tem algo para nós. Quando a nuvem começar a andar, a se mover, nós vamos mover junto, vamos andar. Nós estamos no ano de avançar, é para avançar. Isso aqui não é brincadeira, não é invenção de homem, não. Isso aqui é direção de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a tua família. É restauração, é renovo. Mas para Deus restaurar, para você estar renovado, é necessário você verdadeiramente nascer de novo. É necessário, porque a palavra de Deus diz que não se pode coser ou costurar pano novo em tecido velho. Por quê? O pano velho, o tecido velho vai se romper e maior será o rasgo. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque o vinho vai estourar o odre. Vai estourar o odre. O evangelho não é de remendo. O evangelho não é remendar. Deus não quer te remendar. O evangelho é renovar. O evangelho é renovação. Evangelho é renovação, não remendo. Deus, Ele não quer te remendar, Ele quer te renovar. Te renovar é te fazer de novo. Se as suas atitudes precisam mudar em relação à sua família,
por favor, fala com Deus, peça a Deus, para que Ele possa transformar e mudar o teu coração, para que você possa verdadeiramente entrar debaixo do propósito que Deus quer para a tua vida e para a tua casa, para a tua família. Você precisa, escuta bem o que eu estou falando, você precisa, ou melhor, vou falar de mim, eu preciso estar ligado diariamente com os céus. Eu não quero estar ligado com os céus, eu preciso estar ligado com o céu. Eu vou te contar algo em relação a querer e precisar. Havia uma loja que estava oferecendo vagas de final de ano agora, essas vagas de final de ano temporária, né? E se a pessoa for bem, acaba sendo contratada definitivamente. Tem muito isso, agora essa época do ano acontece muito isso. E aí o gerente colocou lá o anúncio e muitas moças, era só para moças, tá? Essas vagas. Essa vaga, na verdade, que era uma vaga só. E toda hora chegava a moça lá, entregava o currículo no balcão e ia embora. Entregava o currículo e ia embora. Entregava o currículo e ia embora. Mas chegou uma com uma atitude diferente. Escuta só. Ela chegou, quero falar com o gerente, com o currículo na mão. E aí o rapaz do balcão falou assim, pois não é para entregar currículo? Pode me entregar. Ela, não, eu quero falar com o gerente. E o gerente estava auxiliando uma pessoa a preparar a vitrine, a montar a vitrine. E o gerente está ouvindo a moça falar, só com o gerente. E o gerente não deu muita atenção, ficou ali, e a moça ficou ali parada no balcão. Todo mundo trabalhando e a moça ali parada. Quando o gerente viu que a moça verdadeiramente estava decidida e não ia sair dali, ele foi lá, pois não, eu sou o gerente, o que você quer falar comigo? Ela, sim senhor, te entregar o meu currículo. Quando o gerente pegou o currículo na sua mão, ela segurou o currículo, ele tentou puxar, ela segurou mais forte, não deixou ele puxar. E ele olhou para ela, e ela olhou para ele, e ela disse assim, ei, eu não quero esse emprego, eu preciso desse emprego. E aí ela largou o currículo na mão do gerente e saiu. Antes dela botar o pé do lado de fora da loja, o gerente falou, ei, amanhã 9 horas aqui. Aí ela falou, amanhã 8 horas eu estarei aqui. Moral da história, quem quer alguma coisa, deixa de querer. Daqui a pouco não quer mais, deixa de lado. Quem quer alguma coisa, vai esquecer que queria. Vai esquecer. Agora, quem precisa, escuta isso, a pessoa que precisa de alguma coisa, ela suporta o processo. A pessoa que precisa suporta o processo. Se você precisa de mudança dentro da tua casa, se você precisa de mudança na tua família, nas tuas atitudes, suporte o processo. O processo às vezes é doloroso. O processo às vezes te faz ficar até cansado, desanimado, mas não para, suporta o processo, porque no final tem bênção. A pessoa que quer, deixa de querer, mas quem precisa, suporta. Quem precisa, suporta. Você sabe quem você é em Deus? Ninguém respondeu? Você sabe quem você é em Deus? Eu sei quem eu sou em Deus. E tenho me esforçado
para continuar sabendo quem eu sou em Deus, porque o inimigo das nossas almas, ele invade a nossa casa e te faz esquecer quem você é em Deus. Conta um montão de mentira para você e para sua família que você acaba acreditando. Esses são pecados, que entram sorrateiramente no meio da nossa família. Temos que estar atentos, ligados, focados. Tem uma canção que diz assim, ó: você que já não tem prazer na vida, cansado de sofrer e de chorar, caiu num labirinto sem saída e já sem forças para continuar. Tormento e opressão tirou do coração a paz. Me diz aonde está sua família? Será que anda tudo bem por lá? E os sonhos que ficaram no caminho, tanto espinhos, faz sangrar. Olha para trás, vê se valeu a pena sorrir. Sorrir é bem melhor do que chorar. E para solucionar o teu problema, presta atenção, basta apenas aceitar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No impossível sempre tem uma saída. Ele nunca deu as costas para você, para você, para você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cura, restaura, cicatriza as feridas. Ele nunca deu as costas para você. Se coloque de pé, igreja. Se coloca de pé em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. Aleluias.